Podem sentar, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Uma alegria poder... Opa, minha irmã. Obrigado. Uma alegria poder estar com vocês aqui essa noite. Acho que a gente está aqui dia mesmo hoje? É dia 13, né? Dia 13 de janeiro. Começamos já 2022. Já estamos a todo vapor aí, né, irmãos? Graças a Deus. Terceira ministração hoje, né, pastor Diego? Muito feliz por poder retornar nessa casa. Estive aqui há pouco tempo atrás no culto de jovens e nós estamos aqui hoje mais uma vez. 2022, esperamos que a gente possa se encontrar mais vezes, não é? Hoje eu saí de casa, minha esposa estava trabalhando e ela falou para mim assim: você vai para onde? Eu falei: eu vou para a igreja Livre em Cristo, lá, aqui é a Zona Norte, né? Lá na Zona Norte. Ela falou: mas não foi a igreja que você foi esses dias? Eu falei: estou quase virando membro lá já. Ganhei uma camiseta diferente. Ela falou: meu, você vai com essa camiseta? Eu falei: eu vou arrasar. E ela falou assim: bom, tá bom, né? O pessoal já sabe que você é meio doido mesmo, então tá tudo em casa. Queridos, abra aí a sua Bíblia. O tema da mensagem desta noite é: invista em mudanças. Segundo livro, todo mundo quer mudar, né? Todo começo de ano, vou aproveitar, né? Porque começo de ano é jejum diferente, é dieta, é leitura bíblica. Lá na nossa igreja, nós começamos aí o grupo da igreja, todo mundo: pastor, esse ano ninguém segura agora a igreja, nós vamos ler a Bíblia toda e não sei o que e tal. E aí, domingo agora foi a nossa primeira ceia, encontrei os irmãos do grupo, né? E aí, onde é que você está na Bíblia? Nossa, pastor, eu esqueci de ler a Bíblia hoje. Então, mudanças são coisas complicadas, né? A gente se empenha, eu vou fazer diferente, mas eu quero usar um texto, que já faz muito tempo que eu não ministro esse texto, que fala sobre mudança. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, é um texto um pouquinho longo. Eu vou ler aqui os versículos, para a gente ter noção aí de tudo que nós vamos falar. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, esse texto todos nós conhecemos ele de trás para frente, como dizia minha avó, né? É um texto que todos nós aí conhecemos muito bem. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, e o versículo de número 1, enquanto você acha aí, todo mundo achou? Achou, né, irmão? Segundo Reis está aí, perto de Apocalipse. Versículo de número 1 do capítulo 5 diz assim: olha, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor Deus dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara, quem dera, que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de vestes, levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes?
deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Vendo, pois, Naamã com os seus cavalos, com o seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, ou Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não a tomarei. Insistiu com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho que encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar, nisso perdoe o Senhor Deus a teu servo. E Eliseu lhe disse: vá em paz. Amém? Um texto um pouquinho longo, mas para a gente entender todo o contexto do que nós vamos falar aqui. Quando nós olhamos para esse texto, como eu disse no começo, texto que o pastor Diego já pregou, o pastor Paulo, a maioria dos irmãos já ouviram falar sobre esse texto. A gente observa várias dificuldades para que alguém mude aqui. Na nossa igreja nós começamos agora o culto semana passada, e nós estamos focando nossas energias todas nas famílias, e nós colocamos um propósito para todos os membros da igreja: irmãos, não tenha vergonha de pedir ajuda. E aí os gabinetes começou a estourar, porque a gente já deu essa abertura, então já tem coisa agendada, irmã, irmão, jovem. Quando você olha para esse texto, falando sobre família, porque o texto eu vou focar sempre nesse lado familiar, que é uma coisa que, é uma situação que nós temos enfrentado de dificuldade. As nossas famílias de quem serve a Deus, família dos servos de Deus, elas estão sendo sacudidas de uma forma terrível, como nunca antes. Nós temos hoje uma geração que tem resistência ao Evangelho, mas essa geração não é uma geração que está fora, é uma geração que ela está dentro, ela tem dificuldade de internalizar as coisas de Deus, ela tem dificuldade de internalizar e de absorver a fé dos seus pais. Mas, voltando a esse texto, a gente observa que esse homem é poderoso. Naamã é um general, é o chefe, é alguém que tem muita autoridade no seu país. Só que a Bíblia é interessante porque parece até um calcanhar de Aquiles, quando você lê no começo e diz assim: nossa, esse homem deu livramento, esse homem é forte, esse homem é um homem de confiança do rei da Síria, esse homem está, amém? Aí tem uma vírgula no meio desse negócio, diz assim: porém, o camarada era leproso. Irmãos, a primeira verdade que eu quero que você entenda aqui, desse texto, com relação à minha família e à sua, é que a nossa família precisa de ajuda.
Você percebeu que esse homem tem todas as regalias que alguém gostaria de ter? Esse homem tem todos os títulos que talvez alguém gostaria de ter. Não, o fulano é conhecido, o prefeito conhece ele. O vereador, quando ele chega na rua, o pessoal fala, não, o fulano eu conheço. Gente, você viu? O rapaz fez um vídeo na internet e citou o nome do Beltrano. Nossa, mas o camarada, tudo bem, ele tem título, ele conhece, ele sabe, mas toda família tem um porém. Todos nós que estamos aqui, temos algo, irmãos, que precisa ser consertado dentro de casa. Você percebeu que aqui dentro não tem família perfeita? A do pastor não é, a do Paulo não é, a minha não é, a sua não é. E aí quando a gente olha para o texto, você percebe e salta o texto, porque tem tudo isso que nós citamos, tem todas essas honras que nós citamos, porém, a família desse homem precisa de ajuda. Porque todos nós aqui vamos ser sacudidos por dor, todos nós aqui vamos ser sacudidos por frustração, todos nós aqui, irmãos, estamos sentados aqui, a terceira ministração, e você fala assim, meu Deus, me ajuda, que eu não venha desistir nesse ano de 2022 de algumas coisas, porque nós estamos já há 2 anos enfrentando uma tempestade que parece que não passa, e eles querem, e agora vem outra. A irmã falou para mim assim, você viu, pastor, tem uma coisa aí que é Deltracon, eu olhei e falei assim para a irmã assim, o que é isso, irmã, Deltracon? Ela falou assim, é uma junção de não sei quando, doença X com Y, diabo de Satanás, tudo junto. Eu olhei e falei assim, gente, nem eu sabia que te Deltracon. Aí ela falou, e a coisa está aí. Eu falei assim, mas e a senhora, como é que a senhora está? Então, pastor, em casa as pessoas estão assustadas, vai voltar às aulas e a gente não sabe, eu tenho filho pequeno, você percebeu que todos nós estamos assim meio que, gente, o que vai ser, pastor, como é que vai ser isso? Meu esposo está com medo, ele pega ônibus todo dia, meu filho vai ter que voltar para a escola agora, vai ter vacinação infantil, eu esses dias atrás dei um espirro e fiquei meio tonto, eu fiquei assim, e eu estou, por que isso? Porque todos nós que estamos aqui, a nossa família, precisa de ajuda. Esse homem, ele está tão desesperado, que olha que coisa interessante, irmão, quem é que vai dar ouvido para uma empregadinha que veio de Israel, capturada? Esse camarada, ele chega em casa, porque é claro que ele tem certas restrições, porque ele é leproso, a pior doença da época. A gente tem medo de Covid, você imagina a lepra, irmãos, há 3.000 anos atrás, era uma doença estigmatizante, era uma doença que você praticamente recebia o atestado de óbito ainda em vida, porque a lepra não tinha cura, ou seja, quem era diagnosticado leproso, simplesmente a vida dele acabava, era destruída. Esse homem, provavelmente ele tinha uma certa regalia em algumas situações, porque ele era uma autoridade, então tinha alguns caminhos que ele podia entrar, mesmo sendo leproso. Agora pensa uma coisa, quantas vezes esse homem está dentro de casa chorando? Quantas pessoas, ou quantas, meu sogro teve mal de Parkinson mais de 20 anos, e às vezes eu ia com ele para banco, resolver coisa, né, e as pessoas têm dó de gente assim, irmão, mesmo que não finja. Meu sogro tremia, ele estava já encurvado, tinha dificuldade de locomoção, então ele andava, ele não conseguia nem levantar o pé direito do chão, ele andava assim meio se arrastando. Quando eu chegava no banco para resolver coisa lá da pensão dele, da aposentadoria, aí as pessoas, olha, sai, e não sei o que e tal, cuidado com ele. Não é só uma preocupação, mas é o olhar de alguém que falou assim, nossa, meu Deus, é Parkinson. Não tem, não sei se você viu esses dias atrás a reportagem de um jornalista da Record, né, não sei o que lá, esqueci o nome dele, que foi diagnosticado com Parkinson, e ele está falando com o microfone assim, ele está se segurando para não tremer e tal, aí você fica e fala assim, não, um jornalista, mas as pessoas olham com aquele olhar de assim, é uma doença, né, tem dó. Você imagina um general que agora, ele percebe no olho de alguém, quando alguém bate continência, o general falando de tal e tal, mas o cara bate continência e faz assim, ó, cuidado, ele é leproso, eu vou bater continência, mas vou sair fora, porque as pessoas percebem, quando você sente que elas têm dó de você. Agora, chega numa situação que é uma situação limite. Por que é uma situação limite? Porque ele nem quer saber direito de onde vem a informação. Ele pega a informação e fala para o rei. Mas quem é que trouxe? É a sua empregada. Mas você vai dar valor para a sua empregada?
Ei, ô general, quem foi que você quer ir para Israel para fazer o quê lá? Não, eu vou lá porque lá tem um profeta que vai me curar. Tá, tudo bem, lá tem um nome diferente lá, mas quem foi que falou para a minha empregada, que foi capturada em Israel? E ela falou para minha esposa lá, que ela estava lavando a louça lá, e ela disse assim: mas se o meu patrão, se o general, se o meu senhor fosse lá em Samaria e tal. A esposa desse homem chega e fala para o marido assim em casa: ei fulano, ei amor, a minha empregada aqui, sabe aquela mocinha que foi capturada em Israel? Sei. Então ela falou que se você for, será, não tem será. Você percebeu que aqui não tem será, não tem dúvida, não tem assim mas quem que é? Ele está tão desesperado com uma mudança, que ele pega a informação, chega para o rei da Síria e fala assim: eu preciso ir para Israel. O rei fala: mas você vai fazer o que, Israel? Não, eu vou lá porque o profeta vai me curar. Tá bom, mas vai curar como? Como é que é isso? Onde é que ele mora? Não, a minha empregada diz: mas como é essa sua empregada? É a minha empregada, me dá a carta logo, eu preciso ir. Segunda verdade que eu quero que você entenda é que, primeiro, a sua família precisa de ajuda. Segundo, o processo de mudança da tua casa começa em você. Você percebeu quanta informação de Deus a gente recebe para mudar contextos da nossa casa e a gente coloca no outro a responsabilidade da mudança? Pastor, eu estou aqui, mas o meu marido, por isso que a minha casa não muda, meu marido está em casa, assistindo de casa. Eu falei para ele vir, mas não, irmão, esquece quem não deu o primeiro passo, tem que começar com você. Nós temos uma dificuldade. Esses dias atrás eu tive um gabinete com uma pessoa e a pessoa falou: não, porque aqui tudo, não, eu sei, você pode colocar a culpa em todo mundo, mas você está aqui, o processo pode começar com você. Talvez para algumas pessoas de dentro da tua casa não faça sentido nenhum esses 6 dias que, não, eu escutei na internet que isso aí é mandinga, já falaram para nós lá, isso é mandinga, 12 dias, 6 dias, 18 dias e não sei o que e tal. Mas por que você está aqui? Porque você entende que o processo de Deus mudar algumas coisas pode começar em você hoje. Nós queremos que as coisas mudem. Aí eu acho que eu fiz essa pergunta nas primeiras mensagens que eu preguei aqui. Quando a gente diz assim: irmão, quem quer mudança? Todo mundo levanta a mão. Eu quero um país melhor, pastor. Eu quero uma rua melhor. Eu quero um vereador melhor. Eu quero um prefeito melhor. Eu quero tudo melhor. Eu quero uma igreja melhor. Que bom. Você quer mudança? Eu quero. Aí a segunda pergunta ela é mais incisiva: quem quer mudar? Porque quando eu falo mudança, eu jogo, assim, a responsabilidade para vocês. Quando eu falo de mudança, eu coloco sempre no outro. Mas quando eu falo assim: quem quer mudar? Cai em mim. A tua casa pode começar a viver uma transformação poderosa, se você aceitar que o processo começa em você. Mas o senhor não conhece a minha casa, você não conhece a minha também. Esse homem olha e ele reconhece que a vida dele pode mudar, e a vida dele mudando, a casa, a estrutura da casa dele muda. Por quê? Porque você imaginou conviver com a gente com lepra, irmão? Você imagina o casamento dele? Não tem. Talvez a esposa olhe para ele e fale assim: amor, querido, me dá um beijo. Não pode, querido, você vai me dar, como é que faz? Me dá um abraço. Não posso te dar um abraço. Você imagina se esse camarada tem filho, tem filha, o filho vem na direção dele: sai filho, você não pode me abraçar. Por quê? Porque o papai não pode. Mas por que eu não posso? Não pode. Ou seja, a casa desse homem está desmoronando por causa dessa enfermidade, mas ele recebe uma notícia de esperança. Se você conhecer o profeta de Israel, a tua casa volta a ser feliz. Porque não tem coisa que derruba uma casa do que enfermidade, irmão. A gente pode até ficar sem dinheiro dentro de casa, a gente fica ali catando um ovo, brigando ali com um pedaço de bife, divide em 7 pedaços, tudo bem, a gente vai, pronto, tá bom, mas não tem o que abala uma casa do que a enfermidade. Você olhar para sua esposa, ou para o seu marido, ou para o seu filho, dentro de uma cama, e você ter que ali ficar dando remédio, e a coisa parece que não melhora, e só piora, e você fala assim: Jesus, está acontecendo na minha casa. Acho que todo mundo aqui já passou por isso. É aquele clima pesado. Já foi visitar a casa de gente doente, irmão? Você entra assim, você já sente o impacto. A casa cheira a remédio. Aquele cheiro de diazepam, cheiro de Dorflex, cheiro de esses troços, desses remédios, tudo maluco. Você chega e fala:
o fulano está ali, aí está todo mundo ali, jururu. Esse homem recebe a informação. E eu gostei de algo aqui desse texto, irmãos, que eu queria dividir com você. Só abrir uma janela aqui. Você percebeu que essa moça, ela tem a informação que salva a vida do homem. Ela foi capturada em Israel. Ela poderia negar essa informação. Ela poderia falar assim: vai morrer a míngua, só porque me tiraram a força de Israel, eu vou ver esse cara estribuchar no chão. Essa menina, ela tem a informação que muda a história do general. Só que tem algo interessante, irmãos. Como que essa moça consegue criar laços tão interessantes dentro dessa casa, que o que ela fala, a patroa dela dá peso àquilo que ela fala? Parou para pensar nisso? E eu quero só abrir uma janelinha aqui, para dizer que ainda existe uma geração, mesmo nova, que ainda pode ser fonte de esperança. E eu sei de uma coisa, irmão. Você que é pai sabe, não é fácil lidar com gente nova hoje, não é. A gente é pastor de igreja, a gente tem equipe. Qual que é a dificuldade? O jovem, o adolescente, ele tem dificuldade de se conectar, ele tem dificuldade com as coisas, como eu disse aqui, ele tem dificuldade. Uma irmã chegou e falou para mim assim: pastor, o que a gente faz com os nossos adolescentes? Eles não prestam atenção nas coisas. A gente está falando de Jesus para ele está lá querendo sair para jogar Free Fire, e o jovem está ali, daqui a pouco ele está de doido, ele está maluco, ele começa a namorar gente desviada, e ele fica louco. Mas no meio de tudo isso, a gente poderia olhar e falar assim: essa garota não tem nada para oferecer, mas ela tem uma mensagem de esperança. E ela chega e fala para a patroa dela: olha, se a senhora falar para o seu marido, se ele pisar em Israel, em Samaria, ele é curado. E eu quero guardar a imagem dessa garota e encaixar essa garota exatamente nessa geração que está nascendo dentro da igreja, e dizer que ainda há esperança. Dos nossos jovens ainda fluirá uma fonte viva de esperança. Não, mas um jovem que não tem, não, eu me recuso. Eu digo isso na igreja: eu me recuso a desistir dessa geração nova. Não, trabalha com gente mais velha, porque essa aqui não vai. Porque quem sabe, você que está aqui hoje, que é a geração da menina, dentro de você tem uma mensagem que pode salvar muita gente. Dentro do teu coração tem uma mensagem que pode salvar o seu amigo da faculdade, o amigo da escola. Dentro do teu coração tem uma mensagem que Deus já colocou aí, que há esperança. Esse homem, ele vai ter que reiniciar algumas coisas. Por isso que eu estou falando para vocês que mensagem é invista em mudança. Por quê? Porque mudar vai trazer problema. O generalzão, ele pega os seus carros, ele pega 350 quilos de prata, 75 quilos de ouro. Irmão, a aliança aqui, essas aliançazinhas aqui, eu tiro, eu moro em Diadema, então eu tiro, quando eu vou no mercado eu tiro. Deixa aqui. Se você não anda de aliança, para que eu vou andar de aliança? Não, eu só levo para a igreja, eu só ando para a igreja. Não, isso aqui, sei lá, deve ter 1 grama, nem sei, não vai perder. 75 quilos de ouro, o camarada vai levar para Eliseu. 350 quilos de prata. 10 mudas de vestes, daquelas, das grifes. Ele chega na casa de Eliseu, né? Ele ele é o general, irmão, ele vai impressionar. Ele acha que a mudança vai ser fácil. Ele acha que mudança é uma coisa assim que você vem não, eu tenho dinheiro, qual que é o caminho mais fácil? Não. Aí ele chega na casa de Eliseu, fala assim: fala pro dono aí, o profeta aí, que o generalzão está aí, eu estou aqui na porta, estou aqui com um carregado de ouro, Irmão, você imaginou se fosse a gente, se alguém fosse visitar a gente, falasse assim: eu tenho um rapaz aí, pastor Diego, na porta da casa do senhor, 75 quilos de ouro, está na porta aí, 350 quilos de prata, não sei o que esse camarada veio trazer tanta prata, tem roupa aí. Eliseu lá de dentro da casa,
O mensageiro chegou e falou assim: Eliseu, o general da Síria está aí, ele está com ouro, prata. Tá bom, eu já sei. O que é? Ele quer falar com o senhor. Fala para ele. Ele está leproso, né? Ele está leproso. Fala para ele ir para o Rio Jordão e se banhar lá 7 vezes. Aí o funcionário, parece que esse general, a vida dele só muda com funcionário, né, irmão? É a funcionária dele, agora é o funcionário de Eliseu. O funcionário de Eliseu chega e fala assim, e ele está assim. Leproso, mas assim, meio vaidoso. Leproso, mas arrogante. Leproso, mas querendo impressionar. Leproso, mas com aquele empáfia. E aí, cadê? Então, ele falou que o senhor vai lá no rio e mergulha 7 vezes e tchau, beleza, boa sorte aí. Como assim boa sorte? Não entendi. Cadê o profeta? Não, ele já deu o recado. Irmão, eu quero que você guarde o que eu vou falar para você aqui. Antes de Deus fazer um milagre, Ele sempre vai te dar uma orientação. Milagre nunca vai acontecer assim do nada. Eu estava assim, pastor, andando, daqui a pouco veio um milagre na minha direção, puf, me atingiu. Não. Quando Deus quer fazer algo, quando Deus quer construir uma mudança, quando Deus quer fazer um milagre estrondoso, antes dele mover os céus, Ele te dá uma ordem. Ele te dá uma orientação. Por isso que nós estamos aqui, é o 3º dia, você está anotando, você está falando assim, Jesus, por onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer? Você espera que o milagre aconteça, mas antes do milagre acontecer, você está anotando as orientações. Vai lá, se banha 7 vezes, não sei o quê. Aí a verdade que eu vejo do texto é que ele olha e fala assim, como assim? Não entendi. Irmãos, terceira verdade que eu quero que você guarde, que transforma a nossa vida, que transforma a nossa casa. Não faça a sua família viver apenas de rituais religiosos. Olha só, o versículo de número 11 do capítulo 5 diz assim, olha o que ele vai dizer. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo, olha só, a mente desse homem era uma mente ritualística, a mente desse homem era uma mente religiosa. Ele vai dizer assim, eis que eu dizia comigo, certamente, é um camarada cheio de certeza, cheio de absolutos, né, da vida dele, das opiniões dele, é um cara que só ele tem a verdade, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão no seu lugar e restaurará o leproso. Você percebeu que tudo isso são ritualísticos, são rituais, você levanta, você coloca a mão, você... tudo ritual. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente perde coisas importantes da nossa vida, às vezes a nossa família não consegue avançar, porque a gente cai na rua sem saída do ritualismo vazio, que só é um teatro religioso. Quantas pessoas morreram na pandemia espiritualmente, porque viviam uma vida de teatro religioso, era só aparência, toda aquela manifestação espiritual era só vazio. Eu conheço gente, amigos, esses dias atrás eu peguei o YouTube dele, fui assistir, e aí eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? A graça que é tal, e estamos aqui, e eu fiquei observando, eu falei para minha esposa, olha só, e estamos, glória, aleluia, e tal, não sei o que. Aí eu falei para minha esposa, observa aí, aí ela ficou olhando, minha esposa trabalha de casa, ela falou, tá, o que é, Eliseu, eu quero trabalhar, você fica vendo no YouTube, olha, e ele, vou ligar para ele aqui agora. Aí eu liguei, coloquei assim o coisa viva voz, quando ele atendeu, alô? Aí minha esposa falou assim, aí é a mesma pessoa, e aí Eliseu, beleza? Como é que você está? Aí eu falei, não, tudo bem, só não sei o que e tal. Desliguei. Eu falei assim, você percebeu a voz do religioso e a vida real do religioso? Aqui é para impressionar, aqui é para mostrar que, aqui é, amém. Se liberte do ritualismo vazio. Sabe o que Deus está quebrando na vida desse homem? Rituais vazios. Ele espera que tenha o teatro, ele espera que teve, tal, colocou, levantou, passou a mão, não sei o que, e agora, não.
Liberte a sua família de ritualismos vazios e viva uma vida com Deus real. Pastor, eu estou aqui e eu estou com meu coração sangrando, está doendo, e tem uma coisa, não vou fingir, eu vou mergulhar no oceano do Espírito, vou me entregar à graça. Porque às vezes a gente se cerca de tanto, não me toque, não mexe, não sei o que, tem um fio, tem um botão, tem não sei o que e tal, mexe aqui, voadora de lado, não sei o que, vazio. Esse homem diz, mas e agora? O que faz? O camarada, um dos chefes deles lá, os lambibota, falou assim, se ele te pedisse mais coisa, mais dinheiro, você não daria? Você já trouxe um caminhão de dinheiro, 30 carros da Protege na porta da casa do profeta. Se ele fizesse assim, eu quero mais 30 carros aqui da Prosegura agora, eu quero outro nome. Você não daria? Não, eu poderia. Ele só pediu para você tomar banho. Olha que coisa interessante. Mas lá em Damasco tem o rio. Então lá em Damasco tem o rio, você pode mergulhar 88 vezes, o rio não vai te curar. Não é o rio lá, não é o Abana, não é o Farpá, não é o Tietê, não é. É o Rio Jordão. Eu quero que você guarde uma coisa, quando Deus te der a direção, não tente criar atalhos. Se Deus falar para você que é do jeito que Ele desenhou para você, não adianta você falar assim, mas e se eu for por aqui, eu pego um atalho aqui, o Waze está me mostrando aqui, Jesus, que eu tenho um meio aqui que eu posso chegar mais cedo. Não, se Deus falou para você ir pelo caminho que tem mais buraco, que tem trânsito espiritual, que tem que esperar mais, simplesmente obedece. Você pode ir por Abana? Posso. Você pode ir por Favá? Você pode, mas você não vai ser curado. Por quê? Porque vai acontecer no Jordão e não no Abana. E Deus está falando para alguém aqui essa noite, eu já dei para você a direção, não saia! Porque está demorando muito, e aí vem a quarta verdade que eu quero que você guarde sobre mudança. Você precisa entender 3 coisas. Primeiro, mudanças ela tem processos, mudanças ela tem que revelar quem você é. Sabe por quê? Porque quando ele vai entrar no rio, ele tem que tirar a roupa para poder entrar. Sabe o que é isso? É quando você se revela e mostra quem você é, porque só assim Deus consegue mudar você. Você tem que orar com certeza. Deus, eu sou difícil mesmo de lidar. Não adianta você fingir que não é. Ai, Jesus, o senhor sabe, né? Não, você é invejoso, fala isso para Deus. Você tem dificuldade de lidar com prosperidade dos outros, você tem dificuldade de lidar com coisa dos outros, você tem dificuldade para controlar a língua, você tem dificuldade para não falar da vida dos outros. Ou seja, às vezes a gente tem que ser realista com Deus. Deus, eu estou aqui, o senhor sabe que eu sou um tranqueira mesmo, mas eu quero mudança, eu preciso. Sabe o que é isso? É quando você tira essa roupa espiritual e mostra quem você é. Sabe por quê? Porque assim a mudança chega. Por que existe tanta dificuldade quando nós falamos sobre isso na igreja, irmão? A gente cria uma cortina de fumaça. A gente cria tanta coisa. Antes da pandemia, em 2019, a gente tinha acho que uns 280 mesmo. A gente está com 180. Sumiu 100. Morreu, não sei, desapareceu, foi arrebatado. Aí a gente foi ligar para as pessoas para saber o que aconteceu, o que não sei o que. Não quis, não quero, ninguém me atendeu, ninguém veio na minha casa, ninguém queria, não sei o que. Aí a gente foi olhar a lista das pessoas, os mais difíceis, que nunca participavam de nada, os mais resistentes. Ou seja, você percebeu que nós estamos 2 anos ali, na corda bamba. Você está assim, irmãos, segurando os braços de Jesus e assim, o negócio está assim, não tá? Você está andando assim, meu Deus do céu, agora é IPVA, IPTU, é a escola das crianças, é a gasolina que vai aumentar de novo, mas você está aqui, na mão de Jesus. Por que você está aqui ainda? Por que você está sentado aqui ainda? Por que você está dizendo assim, esse ano Deus vai mudar algumas coisas? Por que você está sentado aqui e está cantando que Deus vai restituir coisas que você perdeu? Por quê? Você está colocando diante de Deus, Deus, eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de errar, só que tem uma coisa, cada passo que eu estou dando, eu estou indo em direção ao Jordão, eu vou mergulhar. Terceira coisa que eu quero que você entenda, processos muitas vezes demoram para ser terminados.
Eliseu fala para o general, é 7 vezes, se você não fizer 7, não acontece. Porque talvez você queria que Deus abrisse o céu hoje, no 3º dia, mas só vai no 6º. Aí você fala, meu Deus, e agora? Eu preciso de hoje, mas a ordem de Deus é no 7º vai acontecer. E aí a gente precisa entender que alguns processos demoram mais tempo. Você percebeu que você está orando já há algum tempo com a situação da sua família, que até agora não se resolveu? Você fala assim, gente, será que é para eu continuar? O Espírito Santo está liberando essa palavra para você. Continue insistindo. É um processo. Cada dia você fica mais forte. Cada dia você tem que se render mais. Você imagina esse homem descendo na água, e todo aquele pessoal dele lá, os soldados, os coisinhas dele, tudo lá sentado lá na beira, lá, e ele tira a roupa, ele entra com calção no Rio Jordão, um rio barrento, um rio volumoso, um rio esquisito, ele entra naquilo ali, aí o camarada fala assim, vai general, vai, mergulha aí. Aí ele olha e fala assim, gente, Abana e Farpar é tão bom, rio limpinho, mas, vai! Continua leproso. O pessoal em cima de um barranco olhando e falou assim, 6 agora, falta 6. Já é a segunda. Está do mesmo jeito. O que você faz? Você está ali. Gente, e agora? Olha o tanto de gente que está vendo. Eu já confiei na empregada. Eu já confiei no funcionáriozinho aí que veio do Eliseu. Eu estou aqui porque eu acredito que esse profeta tem algo de Deus. Mas eu já confiei em gente que não era para confiar. Você percebeu que é gente que não tem muito o que você falar. Não, tá bom. É a fulana ali. Deixa para lá, essa é emocionada, está emocionada. Na 7ª, quando ele mergulha, quando ele sobe. Eu quero dizer para você uma coisa. Algumas coisas valem a pena esperar. Talvez você está ansioso, porque todo mundo está numa coisa assim, meio que de... Meu filho vai fazer 4 anos agora, dia 29 de janeiro. Hoje ele falou para mim assim, eu estou ansioso. Foi 4 anos, não sabia o que significa ansioso. Eu falei, por quê? Cadê? A mulher já fez o bolo do Big Max? Falou para mim. Eu falei, é só dia 29. Ele falou assim, quanto falta para 29? Eu falei, muito. Ai meu Deus, eu quero comer meu bolo, quero pintar a piscina de bolinhas. 4 anos já está ansioso. Imagina eu que tenho boleto para pagar. Estou morto. E não tem nem bolo de Big Max, não tem nada para mim. Ele ainda tem. Quando ele levanta na 7ª, ele levanta e ele toma posse do milagre. E eu quero terminar essa mensagem dizendo para você uma coisa. Qual que é a última verdade que salta à vista? É que a partir daquele momento, ele vai viver dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro da sua alma, uma vida real. Sabe por quê? Porque ele vai chegar e vai falar para eles assim, eu sei que agora só há um Deus, e esse Deus é o Deus de Israel. E eu quero dizer para você uma coisa, Eliseu, quando eu for lá para o templo de Rimon, eu sou obrigado a ficar do lado do meu rei, eu não posso ficar de pé, quando ele se curva, eu tenho que me curvar com ele. Só que tem uma coisa, quando eu me curvar, não leve isso em conta, porque o meu coração agora pertence ao Deus de Israel. O que Eliseu fala para ele? Vá em paz, eu sei que você mudou. Eu sei que a sua vida foi transformada. Eu sei que a partir de hoje, há um convertido em Israel, ao Deus de Israel, dentro da Síria. Eu queria que você guardasse essa mensagem. E eu quero fazer uma oração por você. Eu queria que você fechasse os teus olhos, eu quero orar por você, nesse momento. Eu sinto a presença do Espírito Santo nesta casa, mais uma vez. Fecha os teus olhos. Há uma graça de Deus nos abraçando aqui mais uma vez. Há uma presença do Espírito Santo visitando o crente aqui agora. Ai, Espírito Santo, é o 3º dia, a 3ª noite.
Ah, Senhor, eu sei que a tua graça invade esta casa e este lugar. E nós queremos, nesse momento, na autoridade do nome de Jesus, declarar que toda peste, todo mal, toda enfermidade, toda seta maligna, caia agora. Que o teu nome seja glorificado, que esta casa seja alicerçada na rocha, que é Cristo, e que Ele volte para o seu lar, tomado pela tua glória, tomado pela tua presença, e que esses 6 dias, que esses 7 cultos, possa ser o despertar de uma nova história, possa ser, ó Pai, o investimento numa grande mudança. Visita cada lar aqui esta noite, é o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. E se você crê nisso, dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quantos podem dizer glória a Deus? Deus vai entrar com providência. Deus vai mover a tua casa. Alabaxuide calabachandai de rácia. Oh Espírito Santo de Deus, que o teu nome continue sendo glorificado neste lugar, Senhor. Que os teus filhos possam viver coisas grandiosas nesse ano de 2022. Estamos firmados em Ti. Nós não estamos firmados na mídia, nós não estamos firmados na palavra do cientista, mas nós estamos firmados na palavra de Deus. Nós estamos firmados no verbo vivo, que está sentado no alto e sublime trono, está à destra de Deus e intercede por nós. Nós te glorificamos, Senhor, nós te exaltamos, porque sabemos que há um lugar preparado para todos aqueles que honram a Ti, todos aqueles que te servem. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, pastor Diego. Muito obrigado mais uma vez, Igreja do Senhor. Esse ano, esqueci até de ir no começo, o pastor Marcelo falou comigo hoje, mandou a paz para todos os irmãos. Eu não sei se ele está na lista, se agora na 6 não está, acho que ele está em Santa Catarina, não sei, mas ele mandou a paz a todos vocês. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nesse ano 2022. Quanto mais apertar a igreja, mais ela vai avançar. Quanto mais tentarem sufocar a igreja, mais a gente vai crescer. E Deus nos colocou exatamente nesse tempo, porque Ele crê, porque Ele sabe que nós estamos alicerçados nele. Ninguém vai nos parar, nós vamos avançar. Querido.